Temos vivenciado aí um instante, Pedro, de preocupação quanto à possibilidade de um racionamento de energia ou até mesmo de um apagão. Como o senhor tem acompanhado, baseado nestes dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, sobre este momento de insegurança energética que estamos vivendo? Olha, sem dúvida, é importante a gente falar que a segurança ela acontece, né, principalmente em razão do modelo do sistema elétrico brasileiro, ainda muito dependente do clima, né? Então, se a gente pegar 65% mais ou menos da nossa geração de energia, ela vem de fontes hidráulicas, né? Então, são fontes que, para gerar energia, obviamente, dependem de água e dependem de chuva, né? E outra parte relevante, fontes renováveis, que foram fontes que entraram no sistema mais recentemente, que da mesma forma, quando não chove, a gente não tem água, quando não venta, a gente não consegue gerar energia eólica, e quando não faz sol, a gente não consegue gerar energia solar. Então a gente está trabalhando ali refém dos eventos climáticos que a gente está vivendo. Como a gente teve médias de chuva, segundo os dados aí do ONS, muito abaixo da média histórica, né, e o país com perspectiva de crescimento, a chance de a gente ficar sem energia começa a ficar cada vez mais alta. A alternativa para... Desculpe, Cileide, pode fazer o seu questionamento. Não, só ainda a respeito disso, Pedro, vocês estão dizendo isso, mas recentemente o ministro Bento Albuquerque fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV dizendo que não há esse risco. Assim, os elementos que vocês dispõem são diferentes do que o ministro está apontando? Cileide, na verdade, o que acontece é que o ministro, eu acho que o recado dele não é que não vai acontecer, mas é que o gato subiu no telhado. E ele está tomando medidas, né, medidas necessárias para que esse evento não aconteça. Então, que medidas são essas? Ele passou agora uma MP da crise hídrica, por exemplo, mexendo na vazante dos rios, ou seja, permitindo que se tenha mais água, que passe mais água, que permitido abaixe mais ainda os níveis do reservatório, para que a gente tenha um risco menor de falta de energia. Ele está pedindo para ligar todas as usinas térmicas possíveis, né, para a gente poder ter mais fonte de energia térmica no sistema. Então, o ministro está, de acordo com a sua coordenação, tomando as medidas necessárias para que isso não aconteça. Mas é aquela coisa, né, a gente está dependendo novamente, refém do clima. Então, se por acaso, mesmo as medidas que o ministro está tomando, se a gente tiver níveis ainda mais baixos de chuva, e se o Brasil crescer, como muitos bancos e muitos analistas esperam, como eu coloquei, cada vez mais o risco da gente ficar sem energia vai aumentando. Pois é, e agora há pouco a gente entrevistou aqui no Sistema Sagres o responsável aqui em Goiás pela elaboração dos dados que são reunidos pela ANA, a Agência Nacional de Águas, para fazer o monitor das secas, né? E aqui em Goiás, de acordo com esses dados que foram apresentados na semana passada pela ANA, nós estamos com a região sudoeste do estado, que é exatamente a região que é responsável pelo maior PIB de Goiás, a principal região produtora de grãos, em estado ou de seca grave ou de seca extrema, né? E, curiosamente, a região que tradicionalmente é a mais seca, que é a Nordeste e um pouco da Norte, é que está em situação melhor nesse momento. E aí eu perguntei para ele se existe, qual era, nós estamos no começo do período de seca, né? Esses dados ainda são do mês de maio, são cerca de 40% do território goiano com situação de seca grave ou seca extrema, né? E eu perguntei se há uma previsão de melhora de chuva, né? De um período de chuva melhor esse ano, e ele disse que não. Ele falou, olha, quando as pessoas me perguntam como será setembro, eu nem tenho coragem de dizer que é para não desanimar, que as pessoas precisam de ter esperança. Essa foi a resposta do responsável pelo sistema pelo Centro de Meteorologia de Goiás. Diante disso, é esse cenário que você diz que pode indicar o apagão? Cileide, a gente tem que... primeiro, o sistema elétrico brasileiro, né, ele é o sistema interligado nacional. Então, a falta de chuva em determinado local não necessariamente significa falta de geração elétrica no sistema como um todo, né? Então, vou te dar um exemplo. Na região norte, por exemplo, não está faltando água. Acontece que boa parte da nossa geração hidráulica está na bacia do Paraná, que é exatamente na região sudeste brasileira.
Então, o fato de muitas vezes não chover especificamente no estado de Goiás ou em algum local específico do Brasil, não necessariamente indica que vai ser uma piora ou uma melhora na crise energética que a gente pode ou não viver. Então, isso é importante a gente colocar. Agora, a seca, né, e aí é um problema que o sistema elétrico brasileiro vai ter que enfrentar. Há pouco tempo atrás, se a gente lembrar do racionamento de 2001, por exemplo, quase 90% da geração elétrica brasileira era hidráulica. Né? Então, o sistema elétrico, ele praticamente tinha o monopólio da água no Brasil. Né? Então, a água era basicamente usada para gerar energia hidráulica e gerar energia elétrica. Isso não acontece mais. Então, uma seca, por exemplo, em Goiás, ela vai ser ruim não só para o sistema elétrico, mas também para a agricultura de Goiás, ou para a agricultura de determinado local do Brasil que precisa da água para sua irrigação. Da mesma forma que a gente tem recorde de safra de soja e de outros grãos no Brasil, que pode faltar escoamento, dado que a hidrovia Tietê-Paraná, que é uma hidrovia que escoa muitos grãos, pode fechar porque o calado vai ficar muito baixo porque não tem água. O que eu quero dizer com isso? Que essa crise hídrica que a gente está vivendo, ela está mostrando que, diferente de 2001, ela pode afetar muito mais regiões, né, de forma muito mais específica do que a gente ficar sem energia, como a gente viveu lá em 2001. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o Brasil tem que prestar atenção, tomar cuidado, porque hoje a água não é mais monopólio do sistema elétrico brasileiro e ela tem uso múltiplo, como eu coloquei, para irrigação, para transporte, para saneamento, que é uma vergonha que o Brasil tem, né? A gente foi exposto na pandemia do coronavírus, as pessoas precisavam lavar as mãos e 100 milhões de brasileiros, ou seja, metade do nosso país, não tem esgoto tratado. Isso é um absurdo. Precisa de água para fazer isso. Então, a água ela tem um uso múltiplo e ela não é mais domínio do setor elétrico. E o setor precisa se planejar, né, com base nessa nova realidade. Pois é, e aí só para completar aqui, esse dado de seca extrema e grave do sudoeste goiano, ele não é só daqui dessa região. A informação do CIMED é de que ele forma um triângulo já com o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, pegando aquela região ali, inclusive, do Pantanal, né, que a gente viu queimando no ano passado. Então, é uma boa parte aí dessa bacia, né, do Paraná que está afetada. Mas aí, seguindo esse seu raciocínio, Pedro, bom, a água não é mais exclusiva do setor para produção de energia elétrica, ela está distribuída para várias atividades. Aqui a gente vê em Goiás essa disputa de água para irrigação, para o sistema elétrico e também para o abastecimento humano, né? O governo tem feito portarias no sentido de administrar esses usos da água agora, nesse período da seca, isso já é muito comum, mas aí eu te pergunto o seguinte, diante disso, o setor elétrico, ele se preparou, quer dizer, ele se fortaleceu com outras fontes de energia em função dessa nova realidade? Aí eu falo de outras fontes como a energia solar, a energia eólica, quer dizer, como é que está essa busca de novas fontes? Ora, Cileide, sem dúvida, o sistema elétrico brasileiro ele evoluiu, né, de 2001 para cá. Como eu falei, em 2001, nossa dependência da hidrelétrica era quase 90%, agora já está em 65%. Acontece que boa parte dessa troca de geração e de fontes, né, a gente está caindo num problema que é a intermitência das fontes renováveis, porque boa parte dessa saída de hidrelétrica foi colocada no lugar dela fontes eólicas e solares. Né? E aí, como eu coloquei, a fonte eólica, quando não tem vento, ela não gera energia. Né? A fonte solar, quando não tem sol, ela não gera energia. Então, essa introdução de fontes, apesar da gente ter uma matriz muito mais diversificada e muito melhor do que a gente tinha em 2001, a gente ainda continua refém do clima, né? Refém do meu xará lá em cima do São Pedro. Por quê? E aí, aquilo que eu coloquei para você, a gente está sempre no risco. Né? Se o país cresce, tem uma crise hídrica e para de ventar ou para de fazer sol, a chance de a gente ficar sem energia vai aumentando muito. Né? Então, na nossa opinião aqui, faltou um pouco de planejamento, principalmente para resolver esse problema da intermitência que o sistema elétrico tem em razão das fontes renováveis. E aí, como é que resolve isso? Hoje, a única maneira de resolver são fontes termoelétricas, né? São fontes geradas a gás natural, por exemplo, né, que é uma fonte utilizada no mundo inteiro, substituindo carvão e óleo combustível,
Hoje no Brasil a gente tem ainda muitas usinas térmicas, óleo e combustível, a gente tem biomassa, a gente tem nuclear, né? Angra 2, que já poderia estar em operação, ainda não está. Então, quando a gente fala em diversificar a matriz brasileira para nos proteger desses eventos, é exatamente essa diversificação que a gente tem que ter. Vale a gente lembrar, né, Sileide, que se a gente pegar o nível histórico de chuvas, a chuva vem sempre diminuindo, né? Como se a gente pegar os níveis de ventos, também tem uma certa diminuição. E o mundo, com as mudanças climáticas, né, ele está em modificação. Então, a gente está vendo em vários lugares eventos extremos. Congela num lugar, é muito calor no outro, né? Se a gente pegar no Vale da Morte, nos Estados Unidos, chegou a 54 graus. Né? Esse nível de chuva caindo são frutos de quê? Desmatamento, de mudanças climáticas que a gente está vivendo. E nós precisamos de energia. Então, o nosso planejamento ele tem que levar isso em consideração, né? Levar essa necessidade que a gente precisa, porque a gente sempre fala aqui, Sileide, que o mais caro para o consumidor é não ter energia. Né? É impossível para nós, né, no mundo, no ano de 2021, imaginar viver sem uma tomada elétrica. Tudo que a gente faz precisa de eletricidade. Então, quando a gente vai planejar o sistema elétrico, esses eventos e essas modificações precisam ser levadas em consideração. Pedro, em 2001, quando teve aquele apagão, ficou claro o que precisava ser feito e o governo tomou as providências no sentido de criar um operador nacional, porque não havia essa interligação, e também diversificou as fontes, né? Você está dizendo aí que hoje é 65% da nossa energia de água. O que precisava ter sido feito agora? Assim, você citou aí vários exemplos de diversificação, mas assim, após esse período aí, que a gente viveu uma certa tranquilidade, diante dessa nova realidade, qual era o planejamento ideal que o governo deveria ter feito para a gente não estar na situação que a gente se encontra agora? Tá, Sileide, uma coisa também que é importante esclarecer é que é uma diferença, né? E aí eu acho que no discurso, às vezes, do ministro, de alguém do governo, existe uma diferença entre racionamento e apagão, né? O que a gente viveu em 2001 foi racionamento. O que era racionamento? O Brasil não tinha capacidade de produção de energia e precisava mais energia. Então, olha, a gente precisa de 100, mas a gente só produz 80. Temos um problema, precisamos racionar. Né? E aí começamos aquele programa que você está falando. Outro problema são os apagões, que aí são os chamados blackouts. E por que eles acontecem? Quando você tem um pico de demanda, então, por exemplo, hoje aqui em São Paulo vai fazer muito calor. Então, 3 horas da tarde, provavelmente, todos os prédios aqui da Faria Lima, da Avenida Paulista, vão ligar seus ar-condicionados. Então, você vai ter um pico de demanda, né? Vai aumentar a demanda por energia. E como você tem a hidrelétrica, que seria a fonte, porque você não pode pedir para São Pedro mandar mais vento, também não pode pedir para São Pedro mandar mais radiação solar. Então, a hidrelétrica seria essa fonte de geração que supriria esse pico de demanda. Como a gente está sem água, esse pico, essa necessidade de mais energia pode não acontecer e aí a gente tem um apagão. E esse que é o risco maior que a gente está vivendo hoje. O que a gente precisa, como eu coloquei antes, Sileide, é repensar o sistema elétrico, né? A gente precisa quebrar um pouco, talvez, essas barreiras, né, de importar soluções internacionais. Né? Então, a gente importar essas soluções de que a energia renovável vai resolver todos os nossos problemas energéticos aqui no Brasil, isso não vai acontecer. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, a China, ela tem uma matriz elétrica muito suja. Né? 60% da geração de energia chinesa ainda é carvão mineral. Então, a China precisa olhar para a energia renovável com muito mais atenção que o Brasil, porque o Brasil tem a matriz elétrica, ao contrário, uma das mais limpas do mundo. Então, a gente tem que trabalhar com esse balance aí. Então, se a gente hoje está vivendo um problema de risco de apagão, é falta desse planejamento, né, dessa energia de base. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem gás natural abundante. O gás natural, a produção está crescendo. Então, eu acho que a gente deveria pensar em ter termoelétricas a gás natural, gerando com uma flexibilidade menor, quer dizer, gerando energia por mais tempo, e não só quando a gente precisa nesses horários de pico. Isso, por exemplo, está sendo corrigido em certa medida na MP da Eletrobras, quando ele pede lá para contratar 8 gigas de usinas térmicas. Vamos lembrar que esses 8 gigas de contratação também a gente está substituindo termoelétricas a óleo diesel, óleo combustível, que são poluentes e caras, por energia a gás natural, geração a gás natural,
que é menos poluente e mais barata. Então, esse planejamento é que precisa ser... Mas é poluente. É poluente. É poluente. Ele é muito menos poluente, principalmente porque ela não emite particulados no ar, como acontece com o carvão, como acontece com o diesel, como acontece com o óleo combustível. Ele não deixa de ser um combustível fóssil, mas, por exemplo, países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, já estudam soluções de geração de energia a gás natural com captura de carbono. Isso é uma solução que está na mesa para a gente poder limpar aí a nossa matriz, né, energética, não só elétrica, até 2050, como está lá tratado no Acordo de Paris. Então, o que eu acho que falta é esse tipo de planejamento, olhar para o sistema elétrico brasileiro com o olhar de brasileiro, né, com o olhar do Brasil, não tentar importar essas soluções e tentar limpar esse sistema de uma maneira tão rápida e planejar de uma maneira melhor, pensando principalmente nesses eventos climáticos que podem acontecer, para não nos deixar, como a gente já viu em 2014, viveu em 2001 e viveu em outros anos, reféns de São Pedro mandar chuva, vento ou sol. Pois é, mas aí, pelo que você está falando, quer dizer, o pior dos mundos é o apagão. Mas por quê? Se o apagão significa que você não fez racionamento, mas o racionamento também não é uma situação boa. Do que eu estou entendendo, então, você está prevendo nem é racionamento, é pior do que isso, é falta de energia por falta de um planejamento que considere, inclusive, a possibilidade de racionamento, que é a que o governo federal tem se recusado a considerar. Exatamente, mas essa possibilidade, como eu coloquei hoje, né? Se a gente tiver aí com as médias de chuva, com o crescimento que está apontando para o Brasil, essa possibilidade de racionamento de 2020 ela é menor, ela é baixa. A possibilidade de apagões, não, de corte de carga, não, ela é mais alta. Agora, tudo depende, né, Ocileide, como eu coloquei, esses números são dinâmicos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Em 2020, nós começamos o ano com nível de reservatório a 24%, né? E a gente não cresceu, um ano de pandemia. Vamos combinar que o Brasil também não cresce há 10 anos, mas em 2020 foi um ano atípico, né? 2021, provavelmente, a gente vai começar o ano com o nível do reservatório mais baixo ainda do que começamos em 2020. Então, se a gente já teve problema hídrico em 2020. Em 2021, aí sim pode ter um risco de racionamento, dependendo de como o país crescer. Ou nós não vamos crescer nada, como a gente não crescemos há 10 anos, e aí realmente o nível a chance, né, o risco de ter racionamento é menor. Se para de chover ou volta a chover, a gente não cresce, a gente tem menos risco de racionamento. Se a gente crescer e a gente der aí a falta de sorte de ter menos chuva, como já aconteceu, como a gente está, como eu coloquei, ainda muito refém dos eventos climáticos, do clima, aí sim as chances vão aumentando a gente ter racionamento. Pois é, Pedro, aí há uma previsão aí do setor da economia de que o Brasil cresça na faixa de 4% a 5%. Só que eles mesmos dizem que são crescimento estatístico, porque no ano passado não teve crescimento, então, obviamente, qualquer crescimento esse ano vai ser muito. Esse crescimento nessa faixa aí, sendo estatístico apenas, a energia que a gente está produzindo comporta esse crescimento? O que eu estou colocando, né? Ela hoje, se a gente trabalhar com os níveis, a gente está refém de São Pedro. Se São Pedro mandar chuva para nós, vamos ter o crescimento. Se São Pedro resolver não mandar chuva para nós, a gente não vai conseguir ter esse crescimento. Por quê? Isso demora a chegar na ponta, né? Então, assim, a gente tem apagão em São Paulo, apagão em Goiânia, isso não é assim. São medidas que vão sendo tomadas e, obviamente, prejudicando o crescimento. Então, vou te dar um exemplo. Empresas que são eletrointensivas, a Vale, uma siderúrgica, né, pivôs de irrigação. Se não tiver energia, a gente vai ter energia em casa muitas vezes, mas esses setores da economia vão ficar reféns da falta de energia. Então, o alto forno, por exemplo, de uma siderúrgica, ele vai ter que ser desligado. Ele vai ter que mudar o horário de produção dele para atender horários de pico. Isso já está acontecendo. Quer dizer, o alto forno, ele ao invés de trabalhar durante o dia, as empresas estão trabalhando à noite para poder ultrapassar a demanda, o pico da demanda, como a gente colocou. Então, essas medidas que vão sendo tomadas, elas vão, sem sombra de dúvida, prejudicando o nosso crescimento. Samuel?
Temos aqui uma pergunta da professora Leila de Guapó. Ela diz aqui o seguinte, ela faz a seguinte pergunta: não é hora de interromper o crescimento e administrar o que tem para redistribuir melhor a riqueza e lutar pela recuperação do meio ambiente? É a pergunta, Pedro, feita aqui pela nossa ouvinte, pela professora Leila lá de Guapó, cidade aqui da região metropolitana de Goiânia. Olha, Leila, na minha visão, crescimento significa mais renda. Então, quando o país ele para de crescer, você está dizendo que as pessoas estão necessariamente tendo menos renda, como um todo, né? A gente não, a economia ela não cresce como um rouba-monte, como se o meu pedaço de bolo é maior, o seu vai ficar menor. Não, a gente tem que crescer o bolo como um todo. Então, falta de energia significa menos crescimento desse bolo. Então, se o bolo cresce menos, o meu pedaço vai ficar menor, o da Cileide vai ficar menor, do Renato o seu também. Então, essa falta de crescimento, a gente tem que lutar para não ter essa falta de crescimento. E para ter mecanismos que a gente consiga crescer, e aí respondendo a segunda parte da sua pergunta, com sustentabilidade. Então, crescer com sustentabilidade significa o quê? A gente olhar para o meio ambiente, preservar nossas bacias, preservar as nossas florestas, porque no final do dia, mais queimada, menos floresta, significa menos chuva. E por aí a gente vai. Agora, a gente tem que ter um olhar para esse crescimento também de uma forma responsável. Porque eu digo sustentável. Sustentável porque a gente, sim, tem que pensar em ter mais energia, geração a gás natural. Sim, a gente tem que pensar em ter mais geração de energia nuclear. E por aí vai. Isso é o que o mundo todo está fazendo. Pensando em quê, na verdade, no futuro, né? Em capturar esse carbono e limpar a matriz. E importante dizer, Renato, isso para os ouvintes, que o mais energia no futuro, né, se a gente quer limpar a matriz elétrica a nível zero de emissão de gases de efeito estufa, como está no Acordo de Paris, energia vai ser um atributo cada vez mais caro e escasso. Então, economizar energia é muito importante. O uso racional da energia é muito importante. Eu acho, inclusive, que os governos deveriam ter campanhas direto sobre isso, né, ensinando as pessoas a não deixar a luz ligada, a botar o ar-condicionado no termostato, a trocar lâmpada por lâmpadas mais baratas e por aí vai. Isso, cada economia, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente consegue ter essa melhora, principalmente no meio ambiente. Pedro, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia, bom trabalho ao senhor. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui à tua disposição quando precisarem. Bom dia. Os destaques da entrevista logo mais no sagresonline.com.br.